na escola, né, com as crianças. E aí aqui eu acredito também que a psicomotricidade no hospital ou em qualquer outro âmbito vale dar ênfase nisso, né? Não está voltada só para as crianças, né? Mas para os adultos também, como o Glauber já falou, né? Adultos, jovens, adultos e idosos. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não tiver ficado claro alguma coisa. Vanessa. Oi. Se possível, encaminha esse artigo para a gente dar uma lida, que eu também fiquei interessada. Sim, sim. Vou Tá colocar bom, no grupo. obrigada. Tá, obrigada. Nada. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Sueli. Tá ótimo. Não, eu não ouvi tua pergunta, Esther. É que eu pedi para a Vanessa encaminhar o artigo que ela leu para a gente dar uma lida também, porque eu achei interessante o conteúdo. Sim, sim, eu vou disponibilizar assim que a aula acabar. Pronto. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Pronto. Dando continuidade ao nosso trabalho, né, nossa entrevista, a 8ª pergunta que nós fizemos à nossa entrevistada foi em relação ao que os pais buscam ao levar a criança para um psicomotricista. E ela respondeu que os pais eles costumam buscar a melhora do comportamento do filho, a evolução dos bloqueios, a rigidez e a impulsividade. Eu acredito que a busca pelo psicomotricista, aí já é um pensamento meu, que talvez seja por conta da facilidade, talvez, da prática que ele utiliza, né, para lidar com as questões da criança. Outra pergunta que nós fizemos também foi por que a psicomotricidade tem tudo a ver com a educação infantil. Porque a gente pode ver, principalmente quando a gente faz algumas pesquisas, que geralmente é muito ligado à questão da escola, né? A psicomotricidade. E ela respondeu para a gente que o desenvolvimento infantil ele é um processo de aquisição de múltiplas habilidades por parte da criança que vai estruturando o seu equilíbrio individual com o movimento, o controle sobre o seu corpo, dos pensamentos, da linguagem e emoções e de adaptação social a partir da relação com outras pessoas e com as regras sociais que se tornam cada vez mais complexas. Assim, a psicomotricidade ela vai atuar na estimulação do desenvolvimento, fortalecendo a autonomia, estruturação da personalidade e na prevenção de possíveis dificuldades em sua aprendizagem. Então, a gente vê que é realmente uma coisa que é bem mesmo da infância. É bem do comecinho que já vem se estruturando, né, fazendo esse reconhecimento do corpo, como o Glauber já tinha falado, né, numa das respostas que ela falou, que é trabalhar essa noção do corpo, tônus, o equilíbrio, a lateralidade. E, finalizando, né, a nossa entrevista, a gente perguntou para ela se os resultados são perceptíveis a curto prazo. E ela falou que os resultados eles vão depender de acordo com a necessidade e possibilidade de cada indivíduo, né? Não se esquecendo que cada criança é única e que cada uma vem de família e meio social diferentes, dependendo da sua história de vida e até mesmo do bloqueio psíquico. Seria essa resistência, né, inconsciente de um pensamento, a emoção e etc. E aí, professora, me surgiu uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pronto. A gente tentou, nessa entrevista, não se limitar a falar tanto a questão da psicomotricidade com o trabalho infantil, né? A gente quis também ligar essa questão do trabalho da psicomotricidade com o adulto. E em uma das perguntas que a gente fez, a gente perguntou, que a Vanessa comentou, foi em relação às técnicas mais utilizadas pelos psicomotricistas. E ela respondeu o brincar,
né? E falou, lógico, levando em conta a idade de cada pessoa. Eu queria saber, porque na hora a gente fez essa entrevista, né, virtual e não deu para a gente conversar muito bem com ela. Aí eu queria entender como seria esse trabalho do psicomotricista com o adulto. Se essa técnica do brincar também é aplicada a ele. Claro, o brincar, na verdade a gente chama de brincar, né? Mas a inserção no lúdico, gente, ela pode ser feita em qualquer época da vida. E ela deve ser feita em qualquer época da vida, né? O lúdico, gente, ela é um resgate, né? O lúdico, ela é uma ponte que nos leva a sair desse lugar, né? De dificuldade, ele nos ajuda, inclusive, muitos testes projetivos, né? Ele tem esse caráter lúdico também. Então, eu acho que a gente tem que ter menos medo de brincar. Eu sou uma defensora da brincadeira. Eu acho que o brincar, ele não é só como um caráter terapêutico, né? O brincar, ele é terapêutico por si, mas ele é também um processo de diversão, de alegria. Eu acho que a gente precisa inserir isso mais na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que brincar sempre, em qualquer fase da vida. As técnicas. Eu posso As técnicas complementar. utilizadas. Vocês estão me ouvindo, não? Eu posso complementar a pergunta da colega? Pode falar, Luiz. Pode. Com relação, eu achei interessante isso que ela falou, a técnica do brincar para o adulto. Eu queria saber, assim, quais são os adultos que são indicados, né, para esse tipo de técnica. Porque, assim, como o adulto tem a capacidade de simbolizar as palavras, e esse é o objetivo da terapia, né, com adultos, né, com crianças, como ela não tem a capacidade de simbolizar com palavras, mas sim com os brinquedos, né, com a fantasia, mas o adulto normalmente ele tem a capacidade de simbolizar suas angústias, né, seu sofrimento com as palavras. E qual seria o tipo de adulto? Seriam aqueles que têm dificuldade de falar, de se expressar? Luiz, assim, eu acho que vocês até perguntaram, professora, e quais são as técnicas, né, gente? Eu acho que vocês estão fazendo perguntas muito objetivas, vocês têm que relembrar que o nosso objeto, ele não é um objeto tão objetivo assim. Primeiramente, você tem que conhecer o teu sujeito, né? Uma vez já trabalhei com idosos, por exemplo, e eu trabalhava reabilitação cognitiva com eles. Então, assim, eu vou chegar para um idoso, por exemplo, com bloquinhos de montar, eles estavam perdendo a questão da motricidade fina, eles estavam desenvolvendo Parkinson, né, Alzheimer, eles estavam perdendo ali muitos desses movimentos mais refinados da mão. Eu ia chegar para idosos que eram pessoas que tiveram pouco estudo, né, pessoas que trabalharam na roça, pessoas que eram mecânicos, eu ia chegar com os bloquinhos de Lego e dizer, vamos montar? Acho que eles iam gostar? Provavelmente não, né? Então, o que foi que eu pensei? Meu pai, ele tem um depósito de material de construção. E aí eu peguei vários canos do meu pai, e eu não sei se vocês conhecem canos, essas coisas, mas os canos, gente, eles têm milhões, milhões e milhões de variações, né? Chama joelho. Então, lá em casa, peguei um monte de conexão, peguei um monte de canos pequenos, claro, porque era para trabalhar na mesa, ou no colo. Então, eu peguei várias coisas desse universo, né? Que era uma coisa que era do universo deles. Aí eu cheguei, gente, eu tô com um problema muito sério. Eu tô precisando ajeitar um negócio lá na minha sala. E aí, muitos deles, né, desses idosos homens, conheciam os canos. Eles foram me apresentar os canos. Eles foram dizer para que serviam. Alguns foram me dizer que aquele cano não servia para nada, que eu nunca conseguia ajeitar meu problema com aquele. Aí eu ia pedindo para eles irem ligando os canos para poder me ajudar. E eles foram... Então, assim, a gente precisa montar um cenário, digamos assim, dentro da realidade do sujeito que a gente vai trabalhar, vocês estão entendendo? É por isso que não tem uma fórmula mágica, por isso que não tem um roteiro pronto, do tipo, mas qual é a técnica? Não tem. Eu tenho crianças, por exemplo, que adoram, deixa eu lembrar de algum caso, assim,
Eu tenho criança que, tipo, eu tinha uma criança que adorava o Soldadinho de Chumbo. Então, a gente criou várias coisas, várias historinhas de várias coisas diferentes com o Soldadinho de Chumbo, porque ele adorava o Soldadinho de Chumbo, né? Então, assim, a gente vai criando junto com a criança, ou com o adulto, ou com o idoso, dentro do universo dele, né? Dentro eu costumo de comparar o nosso trabalho. Eu tinha uma professora que ela dizia que o psicólogo, ele é um investigador social. Inclusive, a minha abordagem, o psicodrama, ela é uma abordagem que ela bebe de 3 fontes, que é do teatro, que é da psicologia e da sociologia. Então, o psicodramatista, ele se considera um investigador social. Eu preciso investigar esses sujeitos. Eu preciso saber de onde eles vêm. Eu preciso saber de onde é que está, como é que ele se constitui para, de fato, eu poder propor alguma atividade. Então, é por isso que não tem uma atividade pronta. Claro que a gente tem uma série, né, de instrumentações, a gente tem aí uma série de brinquedos e brincadeiras, mas na prática, gente, a gente vai ter que construir, né? É muito difícil eu ter uma brincadeira que sirva para todo mundo, eu ter uma atividade lúdica que vá ser sucesso com todos os meus públicos. Isso não existe, né? A gente vai realmente... É uma coisa muito artesanal, muito lapidada, tem um pouco ali de tentativa e erro, né? Então, assim, eu acho que e muitas vezes a gente, principalmente quando a gente está falando do adulto, porque na criança, quando você faz uma brincadeira, uma inserção lúdica e não dá certo, a criança é rápida. Ah, gostei não, tia, vamos para outra coisa. Ah, não, tia, brincadeira besta. A criança rapidamente te comunica, rapidamente você sai. Tanto que você joga 4, 5, 10 coisas diferentes numa sessão. O adulto não, né? O adulto você precisa primeiro apresentar, você primeiro precisa fazer com que ele se sinta seguro. É todo um processo, né, de fazê-lo confiar no lúdico. Então, assim, às vezes com o adulto e com o idoso é um processo até um pouco mais longo. Mas geralmente a inserção no lúdico é um processo muito positivo, né? Quando a pessoa se permite. E é muito potente também, né? Porque quando a gente sai daquele campo racional, o adulto, por simbolizar, como o próprio Luiz trouxe, ele sente com muito mais força, né? Esse lúdico, essa vivência, essa experiência. E o processo é muito mais forte quando ele, de fato, se permite vivenciar, né, esse corpo em movimento, vivenciar esse psiquismo que existe dentro do corpo. Então, é muito mais potente, assim, na minha opinião, né? Professor, eu fiz essa pergunta porque recentemente eu li um texto de Freud que fala da técnica e ele faz algumas considerações com relação aos tipos de pacientes que são analisáveis, né, pela técnica da psicanálise, que é a associação livre. E ele faz uma espécie de seleção, ele informa que alguns tipos de pacientes não têm a capacidade de elaborar, ou seja, não tem um nível intelectual suficiente a ponto de conseguir fazer associações de ideias capazes de expressar com palavras as dores da alma, né? Então, eu fiquei pensando, será que, aí é uma questão minha, né? Será que essas pessoas não seriam passíveis de uma análise por via de uma terapia mais voltada para os brinquedos, né? Que seria Melanie Klein, Françoise Couture, o Winnicott, etc. Eu vou te dar a resposta que eu recebi quando eu fiz essa pergunta quando eu era estudante, tá certo? Eu fiz essa mesma pergunta quando eu era estudante. E quem me respondeu essa pergunta foi a Alessandra Xavier. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, ela é fantástica. Você precisa conhecê-la. Maravilhosa. A gente fez essa pergunta, eu não sei se foi eu ou se foi algum colega, mas isso me marcou profundamente, não só pela resposta, mas pelo exercício de humildade da Alessandra. A Alessandra, ela é professora da UES, ela é uma figura pública aqui de Fortaleza, ela é muito militante da questão do suicídio. E se você não a conhece, vale a pena conhecê-la. Ela realmente é um ser humano e uma psicanalista. Ela fez várias lives, assim, a gente vai no Instagram dela, eu sou fã dela, assim, de carteirinha. Eu sou tiete, eu sou suspeita. E ela foi minha professora, e quando a gente fez essa pergunta, ela falou isso, eu achei um exercício de humildade, assim, fabuloso. Fizeram essa pergunta para ela, inclusive a minha turma
saiu vários psicanalistas, hoje psicanalistas renomados no campo da psicologia, que muitos colegas, né, seguiram. Eu tive grandes professores psicanalistas, naturalmente saíram grandes psicanalistas, e fizeram essa pergunta para ela. E ela falou o seguinte: o problema nunca é das pessoas, o problema é do método. A psicanálise é que não dá conta. O método é que não alcançou o suficiente. Então, o problema nunca é das pessoas, o problema sempre é do método. O método é que não é o suficiente, entendeu? Então, assim, é muito importante, gente, que a gente faça esse exercício de humildade. O problema nunca é do sujeito, o problema sempre é do nosso método. Tá? Então, não tem um sujeito que não elabore, não tem um sujeito que não... enfim, o problema sempre está no nosso método. Acho que esse é um exercício de humildade muito importante que a gente precisa fazer como profissional, em qualquer abordagem que a gente tiver. Claro que a gente não vai dar conta de tudo, isso é um exercício que a gente precisa ter no nosso consciente, né? Por isso que a gente faz supervisão, por isso que a gente faz terapia, mas entender que o problema não é do sujeito, o problema é dos métodos mesmo. E não tem método 100%, não tem método incrível, não existe isso. Tá? Mas essa foi a resposta da Alessandra, eu não entendo muito de psicanálise, você pode falar aí com outros psicanalistas que talvez te deem uma resposta provavelmente bem. A Alessandra não falou só isso, né? Falou bem mais, mas eu não tenho como reproduzir. Tá bom? Legal, obrigado. Oi. É muito boa essa colocação, realmente é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que pegar e dialogar, né, na verdade, com outras abordagens, né? Fazer esse diálogo, entender que existe as psicologias, né, como a gente aprendeu dentro da própria faculdade, saber reconhecer o momento que o método não está conseguindo aplacar, né? Não está conseguindo não está conseguindo pegar a situação e dar um resultado que seja satisfatório. Então, essa sua colocação é muito pertinente, né? Agora, eu acredito também que, e aí dentro de uma leitura também freudiana, o brincar, e aí eu diria o brincar não só com objetos, mas também de uma forma verbal, onde Freud também se refere, eu acredito que é uma forma também de reorganizar para poder externar uma personalidade, uma subjetividade, né? Sim, sim. E, obviamente, que existe também a inserção na cultura, né? Então, assim, a gente vai ver como é que vai ser essas crianças, né, esses adolescentes que estão se inserindo nessa cultura totalmente plana, né? Eu posso dar o exemplo lá de casa. A minha sobrinha, meu irmão, né, da área, meu irmão é psicanalista, inclusive, né? Minha sobrinha nunca teve acesso a telas. Ele estava criando a minha sobrinha sem televisão, sem celular, tudo bonitinho, maior orgulho da tia. Aí veio a pandemia. Então você imagina uma criança de 3 anos dentro de casa, trancada, não sei o quê. Faz o quê, né? Vai para a televisão, vai para o celular, fica trancada dentro de casa, como tem que ser. Então, de repente, um modelo pedagógico, um modelo que eles tinham escolhido para educar a criança, precisou mudar, né? Teve alterações. E eles tinham optado por criá-la sem, mas a gente sabe que a grande maioria das crianças hoje é criada nesse modelo grudadinha na TV, né? Eu já tive uma adolescência muito conectada, né? Eu sou da Mirk, não sei se vocês já são uma coisa bem mais conectada, né? Mas muitos, então, assim, eu já vim de uma geração bem que foi se conectando, né? E isso vai marcando. Então a gente realmente vai ver como é que vai ficar essa questão da brincadeira, do simbólico, né? Do real também, essa relação com o real. A psicologia discutiu muito. Eu, por exemplo, vou ser bem honesta com vocês, eu fiquei muito impressionada com a terapia online. Tinha feito sessões online antes da quarentena? Tinha, mas esporadicamente. Um paciente ou outro que viajou, que precisou, uma sessão ou outra que teve algum problema. Eu mesma cheguei a fazer uma sessão como paciente, porque eu tinha me operado. Então, assim, foram coisas muito episódicas e que eu não fiquei, nossa, que massa. Mas durante esses quase 3 meses que a gente ficou atendendo online, eu percebi que virtual não quer dizer que não é real. E a gente fez coisas muito legais, né? Eu fiquei muito impressionada com a potência da terapia, a gente fez coisas muito legais. E eu fiquei bem impactada positivamente com a terapia online. Acredito eu que é uma coisa que veio para ficar.
Acho que a gente precisa melhorar muito. Eu não consegui atender criança, por exemplo, né? Faltou ali, eu tenho uma amiga psicóloga, com algumas crianças eu consegui, até contar para vocês o que foi que eu fiz. Eu quebrei a sessão em duas. Eu estou fazendo 2 sessões por semana, de 20 minutos, porque eles não sustentam muita atenção, e a mãe fica, vou pagar para a sessão de 20 minutos, né? Então, eu quebrei a sessão ali em duas, são 2 sessões de 20 minutos, são sessões muito estruturadinhas, com coisinhas bem elaboradas, para que a gente consiga que a criança fique trabalhando com a gente. Eu tenho uma amiga, gente, ela se fantasia, né? Então, assim, ela faz um jogo dramático, maravilhoso. Eu tenho fantasias no meu consultório de criança, minha amiga tem fantasia e ela se fantasia, né? Então, as pessoas vão se trabalhando, vão se permitindo, né? E vão criando. Então, assim, é uma questão de você realmente se permitir e elaborar. Obviamente que eu não acho que vai substituir a sessão presencial, acho que a gente não está ali, a gente não está competindo, mas é uma coisa real que vai acontecer. Acho que vocês vão ter que se formar. Eu não me formei para fazer sessão virtual, vocês vão se formar provavelmente, e acho que isso é importante, é bacana. E aí entra aí um novo processo, né, psíquico, que é essa coisa do virtual. Vocês, como alunos, né, eu vou até falar, os pacientes conseguiram entrar no processo, acho que os meus alunos, as pós-graduações reagiram bem melhor a essa coisa online, os alunos da pós-graduação reagiram bem melhor, os alunos da graduação ficaram muito com o pé atrás, mas eu acho que isso é um processo, né, da gente conseguir. A gente também, como professor, sentiu muita diferença, sentiu muita dificuldade, mas eu acredito que esse modelo, né, de remoto, que estão chamando de remoto, também é um modelo que a gente vai precisar desenvolver-se muito ainda para chegar ali no modelo ideal, tá bom? Mas são coisas que vão impactar a nossa subjetividade. Eu acho que depois dessa pandemia, ninguém mais vai querer ligar para ninguém, vai todo mundo agora só fazer videochamada, né? Para que eu vou ligar se eu posso fazer videochamada? Eu acho que a TIM e a Oi vai falência agora, né? Assim, agora ninguém vai mais comprar pacote de dados, né? Vão comprar, não vão mais comprar ligação, vão comprar pacote de dados, né? As empresas de telefonia vão precisar se refazer. Muita coisa vai se refazer, né? Nesse processo, inclusive nós, profissionais, né? Mas, gente, vamos seguindo. Tem muita gente para apresentar ainda. Pronto, professora. Só para finalizar, essa foi a nossa apresentação, foi muito, 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 muito importante mesmo, muito interessante. Foi legal. Obrigada. Essa sua resposta ajudou ainda mais nessa compreensão, né, em relação às técnicas utilizadas com os adultos. E, enfim, eu agradeço por proporcionar esse trabalho para a gente. Legal. Muito obrigada, professora, e a todo mundo, né? Obrigado, gente, pela contribuição, pela participação. Obrigado, professora. Foi muito rico, né? Muito rico, como sempre. E agora, quem será a próxima equipe? Pode ser eu, professor? Pode. Você fez só, Luiz? Eu fiz só, né? Tá Conforme eu havia lhe falado, tem uma pessoa que eu conheço, mas ele não é psicomotricista, ele é fisioterapeuta, e o objetivo meu é tentar fazer uma interdisciplinaridade, né? Entre a psicomotricidade e a fisioterapia, né? Fiz uma ligação para ele, conversamos bastante. É um conhecido meu, ele mora numa cidade chamada Quixadá, tá? No interior do estado, aqui próximo. E ele tem uma clínica com a esposa dele, é uma clínica multidisciplinar, que atende crianças e adultos. Nessa clínica tem 3 profissionais lá, tem uma odontóloga, uma psicóloga, um fisioterapeuta, e inclusive a odontóloga, até a esposa dele, eles montaram essa clínica lá, e eles pretendem montar uma filial aqui, né? Aqui em Fortaleza. Aí, a primeira pergunta que eu fiz, assim, qual é a especialidade dele abordado como fisioterapeuta, né? Ele é fisioterapeuta, tem especialização em osteopatia clínica, né? Que é a doença dos ossos. Ele diz que a consulta dele, ele só atende particular, em torno de R$200, a consulta particular dele.
Aí eu perguntei o tipo específico de tratamento na clínica dele, né, especificamente com relação à parte dele, que é fisioterapia. Aí ele disse que faz exames da pisada, né? Ele falou os tipos, que é os pés pronado, pé cavo, pé plano e supinado, né? Maravilhoso, já fiz. Já, né? Já. Os tratamentos, ele diz que faz esporão de calcânio, artrose, hérnia de disco, perna curta, dores na coluna, etc. E os tipos de avaliações são avaliações posturais, né? Que é as escolioses, hipercifose, hiperlordose, né? Aí eu fui tentar buscar, fiz uma pergunta com relação à questão do curso de graduação dele, né? Que a fisioterapia ele fez na Unifor. E eu perguntei se tinha alguma disciplina de psicomotricidade, né? Se foi apresentada para ele no curso de fisioterapia. E ele disse que não teve nenhuma disciplina de psicomotricidade. Mas dentro... Mas boa pergunta. Na Pitágoras, eu dou aula da educação física também, na educação física e na fono. Uhum. Pois é, ele disse que não, mas dentro de algumas disciplinas, o professor sempre falava em psicomotricidade. Não era uma disciplina específica de psicomotricidade na grade curricular, mas foi abordado. Eles estudaram psicomotricidade, que estava dentro de algumas disciplinas. Ele não lembra e não diz quais eram essas disciplinas. Aí eu perguntei para ele quais seriam o que é que ele achou com o que ele aprendeu de psicomotricidade e interrelacionando com o trabalho dele, né, que é de fisioterapeuta. Eu perguntei quais seriam as contribuições, né, da psicomotricidade para o profissional fisioterapeuta. Aí ele respondeu que a psicomotricidade está mais intimamente ligada com os aspectos psicológicos que se refletem no corpo, e vice-versa. Já a fisioterapia é mais voltada para os aspectos físicos, que é de recuperação de posturas, né, que foram negligenciadas no passado e que causam o sofrimento atual do paciente, né? Mas ele diz que as duas ciências, apesar das especificidades de cada uma, elas estão muito relacionadas, segundo ele, a opinião dele, né? Aí eu perguntei sobre qual é o público-alvo dele, né? Ele disse que na clínica, a esposa dele, que é a odontóloga e a psicóloga, elas só atendem criança, é uma clínica Kids, né? Mas ele não, ele atende crianças e adultos. Pronto, basicamente foi isso, foi uma entrevista de 10 minutos. Basicamente só foi isso que a gente conversou. É muito bacana, porque, inclusive, aproveitar, né, esse momento aí, não tem como não comentar a quarentena. Vocês vão viver aí décadas falando ainda sobre o momento que a gente viveu, ou que a gente ainda está vivendo, né? Esse momento que a gente fala muito sobre os profissionais da saúde, né? Infelizmente, é em momentos como esse que os profissionais da saúde ganham protagonismo, né? Então, assim, esse profissional da saúde é quando a morte, né, ganha aí muito destaque, é que se percebe o quanto é invasivo o nosso trabalho, né? Não só o nosso como psicólogo, mas o fisioterapeuta, do fono, do educador físico, né? Então, assim, a gente precisa olhar, eu falo muito sobre isso, né? A gente comunica através não só da nossa fala, mas através do nosso corpo. Principalmente nesse mundo em que a gente fala cada vez menos, que a gente se comunica cada vez mais digitando pelo celular, que a gente se comunica cada vez mais com figurinha pelo WhatsApp. Vai dizer que vocês não ficam mandando umas figurinhas. Eu adorei aquela do um misto de... Não lembro o que vocês botaram, mas aquela do misto foi maravilhosa. A gente fica cada vez mais assim, meu povo. E isso significa muita coisa, isso impacta muito, né? Então, faz com que essa elaboração verbal, né, essa associação livre que a gente estuda tanto, ela vá ganhando outros contornos. Então, a gente realmente precisa preparar os nossos profissionais da saúde. Vou contar para vocês, eu fiz tratamento na minha coluna durante um tempo,
Já adianto a vocês que psicólogo, tudo tem problema de coluna, todo mundo vai ter um momento que vocês vão fazer tratamento de coluna, porque não sei por que a gente, todo mundo trava aí a coluna, tem uma explicação aí, mas eu não sei explicar. Eu fiz um tratamento com a fisioterapeuta e eu nunca me esqueci que a minha fisioterapeuta me contou uma vez assim, Carla, eu tenho uma paciente minha, acho que era de estética, que ela resolveu fazer uma lipo. E aí deu um problema na lipo dela, ela ficou com uma sequela. Aí na hora que a menina me chega no consultório, eu disse, mulher, tu tão linda desse jeito, pra que tu foi inventar de fazer lipo? Bastava tu ter fechado a tua boca, pra academia tinha dado tudo certo. Aí eu falei, mulher, tu tem, pelo amor de Deus, como é que tu fala uma besteira dessa? A menina já toda doída, toda cheia de dor, vem pra ti pedindo ajuda, pedindo acolhimento, e tu me vem com uma conversa dessa, né? Então, assim, a gente precisa lembrar qual é o nosso papel, né? Precisa lembrar qual é o papel da nossa fala, né? O papel do cuidado. Então, a psicomotricidade, muitas vezes, nas disciplinas, né? É muito para lembrar esse lugar do corpo, é muito para lembrar esse lugar do corpo nosso como terapeuta, né? O limite, é para lembrar do acolhimento. Então, é muito importante essa disciplina em outros cursos, né? Talvez na medicina também fosse importante que tivesse, para que haja esse diálogo, essa reflexão. Então, inclusive, a psicomotricidade, ela é uma disciplina em ascensão, né? Assim, a gente sabe que ela cresceu nos últimos 10 anos de uma forma exponencial. Acredito eu que ela é uma disciplina que vai ascender aí com bastante força nos próximos anos, assim, não tenho a menor dúvida. Mas obrigado, Luiz, obrigado pela contribuição. Quem é a próxima equipe, ou próxima dupla, ou sozinho? Pode ser a gente, professora, eu e a Lohane. Pode. Saudade de ouvir vocês, meu povo. Débora. Oxe, eu tô aqui toda aula. Ah, eu não escuto vocês, meu povo. E nem vejo. Liguem a câmera para eu ver vocês. Ô, professora. Povo tímido. Vocês estão tudo na cama que eu sei. Sábado, gente, eu fui fazer um curso online. Aí eu tava assistindo aula na rede. Aí o professor liga a câmera. Eu, não, eu tô na rede, me balançando com a câmera. Eu lembrei de vocês, acho que meus alunos não ligam a câmera. Tá tudo se balançando na rede. Então, né? Pois é, como pode começar? Professora, inicialmente, a gente primeiro queria saber se a gente vai poder falar da profissional, porque ela liberou, né? Ela permitiu. E assim, eu acredito que tem muito a ver com tudo, sabe? Falar sobre ela, sobre o trabalho dela, né? O local onde ela trabalha. Então, se a senhora permitir, ela já deu também a permissão. Eu acho que vocês podem falar... Assim, gente, como eu expliquei para vocês, acho que inclusive vocês foram minhas alunas de práticas, né? A minha câmera tá ligada. Acontece, ninguém viu. A primeira vez que isso acontece nesse tempo todinho. Então, assim, para quando você for passar de volta, eu desligo. É porque, assim, gente, como eu expliquei para vocês, a gente tem que tratar a nossa prática, o nosso estágio com o mesmo sigilo, né? Porque, assim, às vezes acontece de algum professor ter que dizer, olha, essa prática não é tão legal, né? No campo do teórico é uma coisa, no campo da prática é outra. Né? Então, assim, isso pode acontecer. Então, o indicado é que vocês realmente não revelem nomes, não revelem a instituição, para evitar, né, algum tipo de conflito, alguma coisa assim. Então, assim, a minha orientação é que vocês realmente não revelem o nome. Vocês podem revelar características da instituição, né? É uma instituição que trabalha com criança, é uma instituição que trabalha com adultos, é uma instituição pública, é uma instituição privada. Eu acho que é melhor a gente trabalhar nesses termos, tá bom? Certo. É porque tinha uma fotinha dela com a pessoa que fundou a abordagem que ela segue. Então, a gente tinha achado muito interessante mostrar isso. Tá bom, aí a gente finge que a gente não sabe que é ela na foto, vai. Vocês vão passar slide? Como vocês estão, Chico? A gente vai compartilhar um slide, professora. E chique, gosto assim, ó. Muito bem, vai lá. Eu vou tentar aqui, tá? Porque eu nunca fiz isso. Peraí. Tudo bem.
Vou desligar minha câmera. Meu marido vai passar de volta. Como é? Só clicar aqui em compartilhar, é? Você vai nessa setinha para cima, aí vai em Uhum. compartilhar. Aí você vai abrir, carregar PowerPoint. Aí o PowerPoint já tem que estar aberto. Ah, tá bom. Peraí. Só que aí, na hora que a gente for falar sobre a pessoa que a gente entrevistou, é melhor dar o zoom na parte da foto da pessoa com a criadora da abordagem, porque do lado tinha o nome dela, a logo que a gente tinha colocado. Ah, Peraí, eu vou tirar aqui a logo dela. Pronto. Pronto, acabei de tirar aqui o nome dela. Tá dando certo aí para ver aqui o slide? aqui não. Não, tá apareceu. Não estou vendo, não. Aparece no Também não celular? estou visualizando. Aqui também não tá aparecendo, não. Não estou conseguindo visualizar, não. Peraí, gente. Ah, tá certo. Eu que fui burro aqui, não tinha disfarce. E agora? Não, Pra nada. mim, não. Tá, gente. Apareceu. Agora tá. Apareceu Deu agora. certo. Pronto, apareceu. Acho que é porque demora a carregar, então. Pronto, deu certo, né? Tá ótimo. Como é que vocês fizeram, Deu. para eu aprender também? Vocês apertaram em compartilhar e depois... Não, eu também não sei, não. Eu fui mexendo aqui, deu certo. Depois eu vejo o que foi. Tá certo, valeu. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos começar, gente. Vocês estão me ouvindo e vendo tudo, né? Isso, Sim. tá ótimo. Sim. Pronto. Então vamos lá. A gente fez uma pequena entrevista, né? Com uma psicomotricista, né? Deixa eu passar aqui o slide. E aí a gente trouxe algumas coisas a respeito dela, né? Mas, enfim, desconsiderem um pouco. Além de psicomotricista, ela é também profissional da educação física, né? Ela também é sócia da ABP Ceará, né? E está concluindo a especialização em clínica institucional na Universidade Estadual do Ceará, na UES. Aí nessa foto aqui está ela, né? E a psicomotricista Josiane Bueno, que ela é a criadora da psicomotricidade aquática, que é a abordagem que a nossa entrevistada ela segue, certo? E aí isso aí foi num congresso em Uruguai, onde ela disse que ela relatou, né, na entrevista que foi um dos momentos muito marcantes, porque ela teve contato com muitos psicomotricistas do mundo inteiro, né, muito renomados, foi um momento muito rico, de muita aprendizagem. E aí ela nos liberou utilizar essa foto, né, e nós achamos que seria muito interessante, né, mostrar para vocês, né, que é uma psicomotricista muito renomada e foi a criadora da psicomotricidade aquática, dessa modalidade. Ela é uruguaia? Ela é uruguaia, a Josiane Bueno? Eu não estou Não, ela é conseguindo entender, ó, Luiz. Ele tá perguntando se ela é uruguaia, e a resposta é não. Ela é de Curitiba. É porque ela estava nesse congresso. É o congresso que foi no Uruguai. É porque o nome dela é de descendência espanhola, né? Assim, Josiane Bueno, né? Eu pensei que ela fosse, que ela não fosse brasileira. Por isso que eu perguntei. Não, tudo bem, fica à vontade. Tá? Beleza. Bom, continuando, né? Lohane. Oi, dá para ouvir direitinho? Agora dá. Sim.
Certo, Sim. eu vou falar A gente falou um pouco mais sobre a atuação dela. A gente não se deteve tanto essas questões teóricas que os meninos trouxeram, que são super interessantes, mas a gente focou realmente como ela atua. Ela disse que iniciou a atuação dela em 2015. E apesar dela ser da educação física, ela já iniciou a trajetória na psicomotricidade. Então, ela não atuou muito como profissional da educação física, e sim como psicomotricista. Ela já iniciou também em um centro de referência, que é estadual, que trabalha com pessoas com transtornos e deficiências. E ela trabalha com terapia psicomotora, nesse local que eu falei. Eu achei interessante que eu coloquei até a frasinha dela, ela disse, não foi uma escolha minha, porque a gente perguntou o que levou ela a fazer psicomotricidade. Ela disse, não foi uma escolha minha, a psicomotricidade me escolheu e então eu me apaixonei. Achei isso fofo demais. E a gente realmente percebe, conversando com ela, que ela é altamente apaixonada por aquilo que ela faz. E aí, ela também falou que trabalha na modalidade home care, né, que é os cuidados em domicílios. E a gente perguntou como é que isso acontece, o home care. E ela disse que ela prepara tudo a partir do planejamento, da anamnese, da avaliação psicomotora com a criança. Ela prepara o material que ela vai usar naquele dia e ela realiza a sessão na casa da criança. Ela disse que tem famílias que têm um espaço já próprio para isso, já estruturado e reservado na casa deles, em decorrência do histórico de vida da criança. Isso facilita. Então, acontece sempre de uma forma muito reservada, como deve ser uma sessão de psicomotricidade. E ela disse que até hoje não teve dificuldade nenhuma em relação à privacidade, quando ela faz o home care. Deixa eu voltar aqui. Gente, aguardem um pouquinho que eu tô no celular, então eu tenho que ficar indo e voltando o tempo todo para ficar vendo o slide, tá? Ela falou também que trabalha na abordagem da psicomotricidade aquática. E aí a gente pediu para ela falar mais sobre isso, né? E aí ela disse que a psicomotricidade aquática, é uma abordagem reconhecida aqui no Brasil e fora também. Ela acontece no meio líquido e ela foi criada pela Josiane Bueno, que é essa psicomotricista de Curitiba. Ela fez curso, nesse congresso que tem a fotinha dela, ela fez um curso teórico e prático com a Josiane. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa abordagem, né, já que ela foi um pouco sucinta. Essa abordagem ela foi considerada como linha teórica no Brasil em 2010 e ela é muito conhecida realmente no mundo inteiro. A definição dela é que ela é uma concepção metodológica definida como estimulação das potencialidades do sujeito, utilizando a água como meio de ação mais global, por intermédio do movimento e das relações desse sujeito com o espaço, os objetos, com o outro e consigo mesmo. É como se fosse uma ponte entre os conteúdos psicomotores e os conteúdos específicos da natação. E a Josiane, ela tem um livro chamado Psicomotricidade, Teoria e Prática da Escola Aquática, que é o livro base dessa abordagem. E entre os objetivos da psicomotricidade aquática, eu achei que ele trabalha a coordenação motora, melhora o tônus muscular, postura, realiza exercícios de equilíbrio, trabalha o esquema corporal e isso ajuda o paciente a se adaptar em relação ao espaço e o tempo. Débora? Pronto, né? Pronto. Em relação à avaliação psicomotora, né? Nós perguntamos como é que ela faz, né, o processo da avaliação psicomotora. E aí ela disse que pode ocorrer de duas formas, né? Depende do caso, ou livre ou estruturada. Em relação ao livre, ela disse que, quando dentro do brincar, eu observo e registro algumas questões. E, quando estruturada, ela utiliza o manual de observação psicomotora, que é do professor português Vitor da Fonseca, né? Aí ela até disse que algumas obras do Vitor são bem difundidas aqui no Brasil, mesmo ele sendo, né, de Portugal. E
E esse manual, ela né, comentou, né, que ele fala bem a respeito do desenvolvimento psicomotor e a aplicação do teste e a conclusão do perfil psicomotor. Então, por isso, ela utiliza bastante esse livro na avaliação psicomotora, para fazer a avaliação estruturada, certo? Sobre os atendimentos. Ela atende apenas individualmente. Eu até perguntei, porque como ela trabalha em instituição que trabalha com equipe multidisciplinar, eu perguntei se ela fazia algum atendimento em conjunto, e aí ela disse que não, apesar de terem muitos profissionais diferentes trabalhando com ela, ela atende apenas individualmente. Também não trabalha com grupos de jeito nenhum, é só ela e a criança. Aí a gente perguntou sobre o valor, né? A gente ficou curioso para saber sobre isso, e ela disse, de uma sessão, e ela disse que varia de 80 a 120 reais. E o público, como eu já tinha falado anteriormente, são pessoas com transtornos e deficiências. Aí a gente perguntou a faixa etária, e ela disse que ela não tem um público de estimulação precoce ainda, que é de 0 a 4 anos, mas ela atende crianças a partir de 4 anos até jovens de 19. Pronto. Aí, dentro desses atendimentos, a gente perguntou quais os recursos que ela utiliza. E ela disse que usa os materiais específicos da psicomotricidade em geral. Aí ela especificou quais seriam, né? Que são bolas, cordas, arcos, bastões, né? Que são macarrão de piscina, tecido, caixa de papelão e pneus. E aí ela utiliza isso nas sessões dela. Sobre a relação dela de psicomotricista com os cuidadores das crianças que ela acompanha, eu perguntei, né, como é que acontecia esse contato, se ela dava algumas orientações para que eles pudessem estimular as crianças em casa também. E ela respondeu assim: tem um contato direto com todas as pessoas do convívio das crianças. Para que esse sujeito se desenvolva de forma satisfatória, devemos caminhar integrados, juntos, com o mesmo objetivo. E aí, no final, ela colocou o tripézinho, e aí eu até coloquei um triângulozinho no slide, que é a família, o terapeuta e a escola. Que ela citou que tem que caminhar sempre juntos em prol do tratamento da criança. Bom, a gente perguntou também para ela quais os benefícios da psicomotricidade para crianças com transtorno do espectro do autismo, porque percebemos que nas redes sociais dela, falando sobre o trabalho dela, né, as redes não privadas, mas em relação ao trabalho dela, ela é muito engajada com o trabalho com autistas, né? Então, nós perguntamos quais seriam esses benefícios da psicomotricidade. Ela respondeu o seguinte: uma das maiores dificuldades da pessoa com TEA é a interação social, a relação. Essa pessoa tende ao isolamento. Como a psicomotricidade é uma ciência da relação, nós estimulamos bastante essa dificuldade. Estimulamos também a sensorialidade, a organização corporal, o brincar funcional. O estímulo psicomotor na sessão parte do brincar, nesse jogo que pode ser de forma livre ou estruturada. Nós vamos estimulando essa criança a ter uma vida com mais funcionalidade. Isso ela já tinha deixado claro que seria apenas uma pincelada, porque a psicomotricidade no trabalho com crianças com TEA é um trabalho bem amplo, bem vasto. Mas ela disse que, de uma forma bem sucinta, eles trabalham a interação social, né, as relações, a sensorialidade, a organização corporal e o brincar. E aí, como a gente já tinha falado antes na avaliação psicomotora, né, sobre o trabalhar livre ou estruturado, né? E é isso. E aí, para finalizar a nossa entrevista, a gente perguntou qual era a relação entre a educação física e a psicomotricidade, o que a psicomotricidade agregou na formação dela como profissional da educação física. E ela disse que os momentos que acontecem essa relação são nas atividades de estimulação do corpo funcional e do jogo dirigido, mas ela disse que são raros.
tem momentos também que ela faz uma caminhada ao ar livre, e isso é próprio da educação física. Mas em relação à contribuição da psicomotricidade para a educação física, ela falou que é a forma como a psicomotricidade percebe o indivíduo de forma completa e inteira, com suas particularidades e possibilidades corporais. Porque a psicomotricidade, ela vê não só o corpo em si, e sim as questões internas, as emoções, a cognição e o social. O psicomotricista, ele se utiliza do corpo e dos objetos mediadores da relação para que seja estimulado corpo, emoções, cognição e socialização. Enquanto a educação física, ela trabalha com o corpo e as suas funções. E aí ela citou o exemplo do circuito psicomotor, por isso que eu coloquei aí a fotinha. Ela falou que ele é bastante utilizado na educação física e na psicomotricidade. É uma atividade dirigida, que trabalha o corpo funcional, utilizada pelas duas profissões, e é onde elas mais se relacionam. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Essa foi a nossa entrevista. Foi muito rica, né? Foi de muito aprendizado. Nós agradecemos a vocês. A Yolanda, gente, ela é maravilhosa. Ela é uma profissional, assim, fantástica. Uma referência aqui em Fortaleza. Faz um trabalho muito bonito. O CREAS também é um lugar que eu tenho muito respeito e muita admiração por vários profissionais que saíram de lá, né? Que ainda estão lá. É um lugar realmente que eu tenho muito carinho. Eu fiz um curso lá com eles. É um ambiente fantástico. Muito legal. Que bom que vocês fizeram com ela. Que bom que vocês trouxeram aí essa experiência aí da psicomotricidade aquática para a gente. Mais alguém vai apresentar, pessoal? Acho que Sim, tem mais uma dúvida. falta a gente. Eu e o Ramon. A Letícia vai apresentar também? A Letícia é com a Bia. Então o meu foi por vídeo. Entendi. É porque eu fiquei na dúvida se era só a Letícia, era só ela, mas tu tá junto com ela, né? Isso, é uma dúvida. Não, Vou aceitar aqui, então. Então, pronto. Então, é a Esté e o Ramon, não é isso? Isso. Pronto, vou anotar aqui. Pronto, então podem apresentar, pessoal. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um slidezinho também. Que legal. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim, Ramon. Sim. Ok, Ramon, dá para ouvir. Tranquilo. Sim, sim. Apareceu, gente, aí para vocês. Para mim ainda não. Ainda não. Sim. Não. Demora Tá tipo um pouquinho. carregando. Deve estar ainda. carregando. Pronto. Pronto, Esté, tá ótimo. Apareceu aqui. Pronto. Então, é assim, a gente realizou essa entrevista com uma estudante de psicomotricidade, né? Ela ainda está se formando. E o que acontece? Foram alguns dias de entrevista, porque como ela é uma pessoa bem solicitada, a gente não conseguiu fazer a entrevista num único momento. Então, eu, enviava algumas perguntas e ela ia me respondendo na medida que ela conseguia. E, então, a gente fez uma entrevista estruturada, né, com umas perguntinhas bem simples, com mais dúvidas nossas em relação mesmo à prática, né, com as crianças e com a demanda que chega para ela, porque ela já também atua na área. E uma das perguntas que foi realizada foi essa aí, né? Quais as principais demandas, o tipo de problema que chega até ela, em relação às crianças com algum atraso no desenvolvimento motor. E ela disse para a gente que uma das principais demandas era quando a criança chegava em relação à coordenação motora
ampla e fina, e alguns casos de comunicação verbal. Isso mais lá pelos 7, 8 anos, né? Que é quando ela já está inserida na escola, ali por volta mais ou menos do segundo, terceiro ano do ensino fundamental, e que ela começa a apresentar alguns tipos de problemas mesmo, de atraso. Uma outra pergunta que foi realizada é como trabalhar psicomotricidade com crianças que possuem TEA, né? O espectro autista. E aí ela disse que a partir de intervenções que estimulam o desenvolvimento do corpo, beneficiando a sua interação com a família e o meio social. E aí ela disse que trabalha com atividades mesmo, rolando, pulando e fazendo processos em que ela estimula a visualização, né, olho no olho. Ela tenta estimular a criança a olhar no olho dela, para poder conseguir desenvolver as atividades. Ramon, contigo. Pronto, ok. Passa só o slide, por favor. Pronto. Pequeno. Devo levar? Pronto. Um outro questionamento nosso foi sobre se existe um tempo limite, né, para o tratamento e quando encerrar o processo, esse processo de terapia, né, na relação psicomotricista. Ela respondeu que no ambiente escolar, geralmente o período é entre 4 a 5 meses. Existe uma certa brevidade, né, entre aspas. E já na clínica, né, particular, isso vai depender da avaliação psicomotora da criança e qual processo deverá ser realizado com a mesma. Ou seja, na parte clínica, vai depender exatamente da demanda da criança, né, o que ela vai trazer, quais são as limitações, e a partir daí fazer um processo de avaliação para ver aí vai a partir do tempo da criança, né? Não tem um tempo limite. Próximo, Esther. Esther? Passei, mas deu uma travadinha aqui. Eu ouvi um silêncio que eu pensei que eu estava sozinho agora. Vocês veem como é que eu me sentia muitas vezes na hora da aula. É uma sensação meio estranha, viu, professora? Gente, é bem esquisito mesmo. Uma outra pergunta que a gente fez foi sobre como o psicomotricista chega em um diagnóstico, né, na prática. Aí ela respondeu que é compreendendo o corpo nos seus aspectos neurofisiológicos, anatômicos e locomotores, coordenando-se e sincronizando-se no tempo e espaço, em que a psicomotricidade pode intervir em inúmeros campos de atuação e intervenção reeducativa, terapêutica e educacional. São considerados debilidade motora, atraso e instabilidade psicomotora, dispraxias, distúrbios do tônus, da postura do equilíbrio e da coordenação, deficiências perceptivo-motoras, grandes perturbações, deficiência escolar, motora e entre outros aspectos. Acho que essa foi a última pergunta, né? Tem essa aí, a última. Pronto, aí a gente perguntou, né, o que era psicomotricidade para ela, né, na prática. Aí ela respondeu que ser psicomotricista é ter a capacidade de entender o homem em relação ao seu mundo, interno e externo, sendo sustentado por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. São experiências vividas, criar laços, sendo capaz de transmitir harmonia no abraço, assumir papéis e aprender a acessar um espaço sagrado seu e do outro, com empatia e amor. Ou seja, é um ambiente em que vai além da teoria, né? Tem que ter exatamente essa sintonia com essa criança, com esse paciente, para que se ocorra o desenvolvimento correto, né? Principalmente com pessoas que têm um aspecto autista, a qual exatamente a intenção é a não socialização, a qual ela vai buscar exatamente por meio da brincadeira e a partir do tempo da criança, né, essa socialização, essas relações, né, e isso tudo precisa dessa transmissão de harmonia no abraço, né,
desse afeto exatamente com o paciente. Pronto, aí foi isso a nossa apresentação. E ela falou, né, que caso alguém tivesse alguma dúvida, alguma coisa assim, se precisasse depois só falar comigo que eu encaminho algum contato dela, né, e depois enviaria algum material para que a gente pudesse ler depois. E é isso, obrigada. Ai, gente, parabéns pelas perguntas. Acho que foi bem Obrigado, rico a exposição de todo mundo, né? Assim, a gente teve a escolar, a gente teve a hospitalar, a gente teve a psicomotricidade aquática, a gente teve 2 fisioterapeutas. Eu vou mandar para vocês os vídeos das meninas no grupo. Eu até achei que dava para passar aqui, mas não dá. A gente já está estourando o nosso horário. E eu não quero estourar tanto, né? Por causa do horário de vocês. Mas eu queria muito agradecer a vocês, né? Assim, pela disponibilidade. Eu sei que esse com certeza foi o semestre mais maluco, né? Assim, da história. Eu tenho certeza que nunca mais, eu espero, né? De coração, que isso não se repita o que está acontecendo. Eu sei que alguns de vocês são do 10º semestre, se eu não me engano, as meninas, né? A Letícia, a Beatriz. Não sei se tem mais alguém aí que eu estou esquecendo, que é do 10º. Então, assim, para os formandos, né? Eu desejo toda a sorte do mundo, né? Para os quase formandos, né? Que estão indo aí para o 10º. Respirem fundo, assim, realmente é muito cansativo. Acho que o último ano, assim, o primeiro ano da faculdade, ele é muito angustiante, mas o último ano da faculdade é o mais cansativo, né? É o mais estressante, porque você já está carregado, você já está cansado. Então, assim, e ainda veio essa pandemia, ainda veio esse formato todo doido, assim. Eu sempre gosto de fazer nas minhas disciplinas, né, coisas para relaxar, coisas para a gente trabalhar o corpo. Para mim foi muito aprisionante, foi muito difícil mesmo esse formato. Já estou me acostumando um pouco. Ai, vou ligar a câmera. Já estou me acostumando um pouco e agora que está acabando, né? Mas eu acho que essa pausa é importante. Eu espero que vocês... Daqui a pouco as notas vão sair, não só as minhas, acho que vocês foram muito bem na minha disciplina, as notas vão ser ótimas, mas vão ter outras disciplinas também. Eu quero muito que vocês não olhem para essas notas e acham que isso é um reflexo de vocês. Essas notas são um reflexo do momento que a gente está vivendo. Para aqueles que não conseguiram, né, tipo, se dedicar como gostariam. Eu tenho alunos excelentes, que realmente passaram por situações terríveis. Eu acho que todo mundo perdeu alguém, gente. Todo mundo passou por uma situação difícil. Todo mundo teve perdas materiais reais, né? Eu acho que ninguém vai sair dessa situação sem mudanças reais na sua vida. Não é fácil. Provavelmente o pós também não será fácil. A gente ainda precisa continuar se cuidando, né? Essa reabertura não quer dizer que as coisas passaram. Então, é muito importante que a gente continue tendo consciência e se cuidando, mas principalmente é muito importante que a gente tenha consciência de que vocês não precisam se culpar, vocês não precisam se violentar, se cobrando para ter rendido um semestre que é um semestre atípico. Vocês não serão psicólogos por causa desse semestre, né? O que vai fazer de vocês bons psicólogos é vocês continuarem caminhando. Como diria a Dora, eu até brinquei com uma turma, né? Continuar nadando. Né? Então, assim, continuar acreditando. Dificuldades virão, eu espero que nunca mais uma como essa, mas outras dificuldades virão, e eu quero muito que vocês não desistam, nem por isso, e nem por coisa nenhuma. Quando estiver cansado, descansem. Quando estiver muito difícil, peçam ajuda. E que vocês terminem, concluam as coisas que precisem concluir, né? Os trabalhos precisam ser concluídos. Talvez ainda tenham outros seminários, talvez ainda tenham outras provas. E quando as férias vierem, descansem, se cuidem, evitem aglomerações, muito álcool em gel. E eu realmente espero reencontrar, assim, os formandos, eu espero reencontrá-los na formatura, os que ainda seguirão, né, como alunos da Pitágoras, eu espero reencontrá-los ou como alunos, ou nos corredores. Espero poder abraçá-los de verdade
E torço para que todos vocês passem por isso, assim, da forma menos dolorosa possível, né? E de coração, espero que todos estejam bem e que vocês são muito melhores do que aconteceu. Eu tenho certeza que qualquer dificuldade que vocês tiveram, vocês vão conseguir superar. E pós passado tudo isso, e pós as feridas terem cicatrizado, vocês vão conseguir recuperar esse tempo perdido. Porque a gente sempre consegue, né? O melhor da gente ser humano é a gente conseguir sempre se readaptar e se refazer e se reconstruir. E certamente seremos bem melhores depois disso, tá bom? Então, gente, um beijo grande. Obrigado aí pela paciência. Obrigado por terem aí ficado aqui comigo, né? Agora blogueira que sou, né? No YouTube. A audiência da aula sempre foi boa, né? Agora eu tenho até audiência, que chique. Vocês sempre participaram bastante, é uma turma bem participativa. E eu só tenho a agradecer a parceria de vocês, tá bom? Obrigada. Eu queria dizer Obrigada, professora. Nós também agradecemos. Eu quero agradecer. Obrigado pela atenção, pelo cuidado, né? Pela dedicação com a gente, pelos conhecimentos repassados, mesmo diante dessa pandemia, a gente aqui isolado, mas a senhora se propôs a dar continuidade tão bem às aulas. Quero agradecer também aos colegas que participaram e contribuíram também, né, com as atividades, contribuíram com um acréscimo, né, na nossa aprendizagem. Eu acho que todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a todos os colegas, quero agradecer à professora. Eu acho, professora, que você é uma excelente profissional, uma excelente professora. Eu acho que esse semestre não ficou a desejar nessa disciplina. Eu aprendi muita coisa, né? Compartilhei muita coisa com você, com os colegas. E, para mim, foi um semestre válido, foi um semestre positivo, né? Foi diferente, mas, às vezes, o diferente ajuda muito também, né, na nossa vida, né? A gente tem que se adaptar às novas formas, né? De adaptação por conta de coisas que a gente não espera, né? Mas eu estou muito feliz, né? Muito feliz pela gente ter feito esse trabalho, né? Feito com a sua ajuda, com os colegas, os trabalhos que você passou. Eu aprendi muita coisa com os trabalhos que você passou, né? E eu tenho certeza que a gente cresceu profissionalmente. Esse semestre, eu tenho certeza, todos nós aprendemos aqui, eu tenho certeza absoluta. E não foi um semestre perdido, foi um semestre muito positivo para mim. Tá? E parabéns a todos nós. Tá? Obrigado, professora. Parabéns aí para todo mundo. De coração. Terminem, descansem. E eu espero rever aí os meus colegas psicólogos daqui a pouco, né? E os meus alunos, né, no corredor, em sala de aula. A gente se encontra o mais breve possível, tá bom, pessoal? Okay. Tchau. Obrigada por tudo, tá? Tchau, pessoal. Um abraço virtual a todos. Um abraço virtual. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você ia perguntar, Suzane? Não, eu ia só agradecer você, né? Você falou que ia passar o vídeo, né, para o pessoal. Ficou tudo certo? Deu certo você ver? Seu vídeo, pode ficar tranquila. Ótimo. Desculpa aí, você viu que eu estava toda desajeitada, mas o que importa é o conteúdo. Toda blogueirinha, maravilhosa. Estão tudo treinando aí para o futuro. Eita! Pois muito obrigada por tudo, e você é uma das poucas pessoas que eu quero levar para a minha vida, viu? Só tô sem som. Beijo. Caiu. Professora, só uma pergunta que eu esqueci de lhe fazer, rapidamente. Com relação à professora Alexandra Silva, né, Xavier, Isso. Você sabe dizer se ela faz parte de algum grupo de estudos na UES, psicanalíticos ou... Faz. Tem 2 grupos na UES, um de psicanálise e um de educação. Eu vou te mandar o Instagram dela para vocês seguirem, gente, ela é maravilhosa, tá bom?
Ah, Mas legal, não agradeço. ela fala Obrigado. sobre temas bem legais, tem muita publicação bacana. Legal, obrigado, professor. Não, Um abraço, tchau. beijo, até Tá, mais. gente. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.